Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Dermato podcast. Hoje nós vamos começar uma nova temporada e nessa temporada eu terei uma companhia muito especial, que é a Marina Bianco. A Marina é R1 de Dermatologia na Unifesp e hoje nós teremos uma super convidada, já querida, já conhecida de vocês com certeza, que é a Ivanka Castro. Só lembrando aqui, a Ivanka, ela é dermatologista pela USP Ribeirão, ela é preceptora na Unesp, fez mestrado em patologia na Unesp e ela é doutoranda em patologia na Unesp também. E hoje o assunto é sobre dermatite de fraldas. Meninas, queria agradecer a presença de vocês em primeiro lugar, é muito bom estar aqui em companhias tão maravilhosas e queria já aproveitar esse começo, já vou começar a nossa conversa. Já queria convidar aqui a Ivanka a falar sobre esse assunto tão interessante, tão desafiador, começando a falar pra gente como que é a fisiopatologia, como são as lesões clínicas, como que a gente faz essa primeira condução de um caso que chega pra gente. Deixa eu ver. Primeiro, eu queria agradecer as meninas, é um prazer estar aqui, né? E acho que é um tema realmente muito prevalente. Lógico que a gente que acaba fazendo dermato infantil vê mais, mas é algo que é em casa, né? Às vezes a gente que é mãe observa bastante isso. E eu acho que a primeira coisa é entender esse termo. Esse termo não é uma entidade única. Na verdade, ele é um termo que ele engloba diversas dermatoses inflamatórias. Então, para facilitar o raciocínio, eu acho que dependendo de você até for ler na literatura ou até na prática do dia a dia, a gente acaba utilizando esse termo como se fosse um sinônimo de dermatite irritativa por fralda. Mas eu acho que para facilitar e a gente até pensar, será que isso é mesmo? Uma forma de raciocínio é a gente pensar de três formas. Se essa dermatite da área das fraldas ela é diretamente causada pela fralda, se ela é agravada pelo uso da fralda ou se ela não tem relação com a fralda. Ela só está na região de fraldas. Então, para pensar, inicialmente eu penso assim: se ela for pela causa direta da fralda, que é o que a gente vai mais ver no nosso dia a dia, vai ser a dermatite de contato irritativa pela fralda. Mas pode também o contato alérgico estar envolvido. Quando a gente fala que ela pode ser agravada pela fralda, pode, por exemplo, ser uma dermatite seborreica, um paciente que tenha psoríase, embora a gente não veja tanto, mas criança pode ter psoríase, então ela pode ser agravada, e o paciente pode ter até uma candidíase, e o uso da fralda, ele piora essa candidíase, então agravada pela fralda. Agora ele pode não ter nenhuma relação com a fralda, que é aí que a gente tem que ter um start para pensar em diagnósticos diferenciais, que depois a gente até pode falar disso. Então acho que clinicamente, o que eu vou pensar? Quadro de eritema, um eritema local, nas áreas que a gente vai ver que não são dobras, porque geralmente a dobrinha ela fica mais polpada, né? Começa com eritema, esse paciente pode ter um brilho local, porque imagina que aquela área ficou muito úmida, ficou com contato frequente ali com xixi, com a urina, com calor local. Nesse quadro inicial, é o quadro que a gente vê mais prevalente, a mãe já fica mais atenta, às vezes só com medidas locais rápidas já melhora. Daí ele vai evoluindo, ele pode desenvolver pápulas e uma descamação, e com o tempo até levar uma co-infecção secundária, com candidíase, e daí a gente vai ver outros sinais, né? As pústulas, e até o paciente, como a maioria da dermatite de fralda é por crianças, é assim, abaixo de 1 ano, a criança geralmente ela não vai queixar. O que você vai observar, às vezes ela fica mais irritada. E eu acho que quando a gente fala até de. Eu sei que a gente não gosta muito de falar de fisiopatogênese, mas eu acho que da dermatite faz todo sentido a gente falar de patogênese. Por quê? É na patogênese que a gente vai tratar, é assim que a gente vai pensar, né? Então, o próprio nome de fralda é porque a fralda ela faz aquela oclusão. E a função dela é ser impermeável, né? Se ela fosse permeável, o xixi ia vazar, não é o que a gente quer. Então, ela fica impermeável, então ela cria aquele ambiente super úmido. A gente tenta, o máximo que puder, é vedar, porque você também não quer que vaze. Vaze o xixi e o cocô. Então, começa aí na oclusão. A oclusão, umidade. Depois da oclusão e umidade, vira um ambiente de maceração local. Aí, a barreira da pele já fica bem prejudicada. Soma-se ao quê? Imagine que quando a criança está com a pele seca, a fralda ela fica mais bem acomodada. Quando começa a ficar úmido ou a fralda fica muito cheinha, a fralda dança. Então ela vai de um lado, vai para o outro. E isso leva a um outro fator que é dermatite friccional pela fralda. Então,
uma pele que já estava irritada, já estava com uma perda de barreira, e ainda eu tenho algo que fica friccionando, então é um outro fator. Daí soma-se mais um, o próprio xixi e o próprio cocô. No caso do xixi, o que acontece? A bactéria tá na região e ela acaba degradando a ureia e vira amônia. Amônia é um ambiente horrível para a pele que já estava com problema de quebra de barreira. Então, também fica mais contato ainda para a quebra da barreira ficar mais permeável. O segundo fator são as fezes. As fezes, a gente tem algumas enzimas proteolíticas, lipolíticas, que também vão danificar a pele íntegra. Então, a gente criou um ambiente ali péssimo, vamos dizer. E um ambiente ótimo para quem? Para co-infecção. E daí o fungo, ele acaba prevalecendo nessa região e acaba fazendo o quê? Infecção secundária, tá? Especialmente a gente vai falar um pouco mais da cândida, né? Mas até outras infecções prevalentes. Então, acho que esse é um resuminho aí pra gente pensar por que forma a dermatite, o que a gente vê de clínica, e depois até pensar como que a gente vai tratar, porque tem muito fator envolvido, né? Muito fator envolvido. Tá certo. Ivanka, conta pra gente agora também um pouquinho quais são os cuidados que a gente pode orientar, né, pro tratamento dessa dermatite, então. Tá joia. Bom, se a gente for pensar lá mesmo na fisiopatogênese, começou com a fralda ocluída. Então, o ideal hoje em dia a gente tem um acesso muito mais fácil, né, das fraldas, múltiplas fraldas pra gente utilizar. Primeira coisa é que o ambiente esteja o máximo que possível mais sequinho. Então, trocar frequente a fralda. Trocar frequente. Até a gente pode orientar, não só quando tá irritado, mas quando a criança conseguir ficar um pouquinho sem a fralda. A gente sabe que na prática é difícil, né? Porque do nada a criança faz xixi, do nada ela faz cocô. Mas o ideal, especialmente quando tá começando a perceber que tá irritado, é até ficar um pouquinho sem a fralda. Então já começamos a agir na oclusão. Depois, se a gente pensa que essa criança tem a questão da dermatite friccional, não posso deixar, se tiver à noite, eu entendo que às vezes à noite você acaba deixando por um tempo maior, mas se já tiver irritado, também tem que ficar atento para trocar. Se eu tiver um sinal inicial de eritema, fica atento para a lavagem da criança. Porque na prática, no dia a dia, na correria, o pessoal tem utilizado muito lencinho umedecido, que ele é, assim, um vilão, assim, né? Eu entendo que ele facilita naquele momento pontual que a gente precisa utilizar, mas no dia a dia, o ideal é o quê? Trocas frequentes, ambiente livre de fralda quando puder, e quando eu precisar lavar a criança, se for só xixi, especialmente o algodão com uma aguinha morna, ótimo. Se às vezes for cocô, as fezes elas acabam aderindo mais, então dá prevalência, assim, tentar conseguir mais lavar com água corrente. Se precisar fazer a utilização de sabonete glicerina ou Sindet, que acaba irritando menos. E se a gente puder também fazer a retirada, que às vezes a gente utiliza, né, o creme de barreira, fazer a retirada desse creme com óleo. Então a gente pode fazer o óleo vegetal ou o óleo mineral com algodãozinho. Acaba retirando melhor e a gente até evita que fique um pouco de fezes ali naquela localização. Agora, se eu já pensei que passou do ponto, minha criança, o bebezinho tá lá, meu filho ou meu paciente tá com um pouco de eritema, já tá evoluindo com algo a mais, eu vou caprichar um pouco na troca e no creme de barreira, sim. Nem sempre a gente precisa utilizar o creme de barreira no dia a dia. Às vezes só a troca já tá benéfico, porque eu tava até a gente comentando, né, antes do podcast, que o creme de barreira em si, ele também tem aditivo. A gente esquece, a gente acha que ele é só protetor, e não, ele tem. Então, às vezes até o aditivo dele pode prejudicar a região. Se eu já penso que meu paciente está com um eritema mais importante, não deu conta, só essas medidas básicas, a gente pode lançar mão pensando que inicialmente é uma dermatite de contato irritativa, um uso de corticoide de baixa potência local, às vezes uma hidrocortisona, né? Para quem não é médico, não é dermatologista, não é para utilizar, a gente é indicado pelo médico, até porque é algo que pode fazer uma imunossupressão local e usado de forma inadequada tem muito efeito colateral, né? Tanto que eu posso imunossuprimir o local e aumentar a chance de infecção se eu utilizar no momento errado. Isso sem contar em transformar essa dermatite, que inicialmente tinha um diagnóstico, agora virou uma candidíase. Virou uma candidíase, e daí fica um super difícil, né? Então, e sem contar os efeitos colaterais, porque às vezes a pessoa, especialmente, né, a mãe desesperada, e acaba tendo acesso fácil ao corticoide, ela aplica, e pode ser que ela veja uma melhora. E pode ser uma falsa melhora, dependendo do diagnóstico, né? Se for
cândida, se tiver um processo inflamatório, reduz. Mas como a gente pode ver nas dermatofitoses, infecções, às vezes a gente vê na área de pele tina incógnita, né? Então, a gente tem que ficar atento para isso, para saber o momento correto. Então, dela ser com orientação. Agora, se meu paciente já evoluiu, tem pústula, tem outras coisas, pode ser que ele já tenha uma candidíase e é algo muito frequente, especialmente quando eu vejo uma dermatite mais de 3 dias. Ficar atento para lesão satélite, pústula satélite, aquela descamação ao redor. Daí a gente já vai fazer mão de óxido de zinco associado a uma anistatina, ceto, clotrimazol. O que é o problema? Na farmácia, a hora que você vai comprar, a mãe já pensa, né? Ah, tem 3 componentes nessa. É esse que eu vou pegar. Ela já quer usar o quê? O creme de barreira que é misturado com os antifúngicos, né? E o que não é o adequado. Então, acho que faz parte da gente que muitas vezes da gente e do pediatra, né? A mãe vai, leva a criança, às vezes vai por outra causa. Uma hemangioma, que é muito frequente a gente pegar na dermatologia infantil, e dá uma olhadinha na área de fralda, pergunta, às vezes a mãe não tem a noção, porque a gente já sai da maternidade com algumas orientações que a gente acha que tem que seguir aquilo sempre e não acaba tendo os cuidados adequados e pode piorar o quadro, né? E entrando nesse assunto, que eu acho que o ponto alto de todos os dermatologistas durante a formação é fazer diagnóstico, né? Diagnóstico. Dermatologista gosta mesmo de fazer diagnóstico. Às vezes a gente não sabe nem exatamente como é que vai conduzir, como que vai tratar, mas o diagnóstico, se ele fez, ele tá assim, brilhando, né? Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente, Ivanka, dos diagnósticos diferenciais, e aí entrando até em outros diagnósticos que, inclusive, nós dermatologistas acabamos não tratando muito especificamente, como, por exemplo, alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, outras alergias alimentares, eventualmente, que podem entrar como diagnóstico diferencial, além das dermatoses propriamente ditas localmente, como você falou, né? Dermatite irritativa, candidíase, que outros diagnósticos a gente pode ter nesse primeiro encontro ali com o paciente, observando as alterações clínicas que ele vem pra gente? Sim, eu acho que assim, até dependendo de onde a gente tá, a gente acaba vendo diagnósticos diferenciais diferentes. Eu fico muito no hospital terciário, então, às vezes vem aquele caso que é do paciente que já é da gastro, né? Tem uma patologia já diferente, e a gente acaba raciocinando diferente. Mas na prática, como que a gente pensaria? O quadro inicial, às vezes, é extremamente difícil de diagnóstico. E no adulto, a dúvida, a gente acaba fazendo facilmente um raspado, uma biópsia. Criança não é simples, né? E também a gente não precisa fazer isso de início. No geral, o que você vai pensar? Começou com aquele quadro que a gente já comentou. Você falou, eu acho que pode ser uma dermatite por fraldas mesmo. Fiz as medidas iniciais e eles foram refratários. Essas medidas foram refratárias, o paciente não teve melhora. Sinal de alerta. Muitos diagnósticos a gente tem que fazer o quê? Olhar outras áreas. Outras áreas precisam ser observadas. Então, um diferencial, por exemplo, que a gente tem que ficar atento, psoríase. Psoríase pode ser agravado pela fralda, mas não é a causa inicial. Então, eu vou dar uma investigada, né? Vamos dar uma olhada em couro cabeludo, região de unhas. Vamos avaliar se tem histórico familiar, se tem alguma outra dica em outra área que não seja de fralda. Atenção também para as áreas de dobra, porque às vezes o paciente ele tem na área da região da fralda, mas ele tem na dobra. A gente sabe que a dermatite irritativa por fralda geralmente poupa a dobra. Então é um olhar. A própria dermatite seborreica, outras localizações. Acrodermatite enteropática, que daí a gente vai pensar em associações com outras possibilidades. Dá uma olhada se meu paciente tem diarreia, se ele já tinha um outro comprometimento. A investigação, que muitas vezes a gente precisa dosar mesmo o zinco. A gente fala muito do zinco, mas tem a questão da biotina também, que pode estar deficiente em alguns pacientes. Outros fatores que têm aumentado muito, a questão do APLV, né? Que acho que acaba chegando mais. Óbvio que aí, muitas vezes, a gente precisa de uma ajuda também de um especialista. Mas a parte nossa investigativa, precisamos perguntar a questão das fezes, a quantidade de fezes, se ela está mais líquida ou não, que é um desafio nessa idade. Porque até então, a gente pode esperar um tempo de fezes um grande número de fezes nessa idade, fezes mais amolecidas, mas vou ficar atenta. Muco, sangue nas fezes, vai observar a mãe, amamentava, estava tudo ok, depois de um tempo que introduziu o leite de vaca. Ou até pode acontecer antes, a mãe amamentando, mas a mãe ingere o leite de vaca. Então, a gente vai ter que dar uma investigada em outros pontos se meu paciente tem outras alterações. Tanto na pele quanto queixas sistêmicas, né? Então, avaliar se ele passou pelo pediatra, se o baço e o fígado é normal,
né? Às vezes tem algumas alterações que podem estar associadas, se ele tem lesão óssea ou não. Então, às vezes, nesses diferenciais, eu preciso do pediatra também, uma avaliação que ele tenha de... Não que a gente não possa palpar um fígado e um baço, lógico que sim. Mas óbvio que o especialista, ele tem outra habilidade, principalmente no bebezinho, né? Tem toda essa questão de retardo do crescimento, né? Então, o ganho de peso. Então, tudo isso a gente tem que pensar em diferencial, especialmente quando a gente fala de diferenciais. Inclusive, na questão do período da mãe, acompanhando como gestante. Porque um dos diferenciais que a gente tem que ficar também atento é a questão da sífilis. Então, ver se ela fez um pré-natal adequado, né? Se ela teve realmente todas as sorologias coletadas, se teve indício de alguma outra patologia também durante a gestação. Tá certo. Ivanka, a gente falou bastante de APLV, né? Bem legal pensar nisso. Agora, de infeccioso, fora a Cândida, tem mais alguma coisa infecciosa que pode chegar ali na área das fraldas que pode dar uma dúvida pra gente? Pode. Ó, de infeccioso, eu acho que assim, o que é mais comum quando a gente fala de infecção é a Cândida ali, né? A candidíase é a principal. Mas de origem bacteriana, a gente tem o próprio impetigo, né? O impetigo bolhoso e o não bolhoso. No caso que a gente está falando epidemiologicamente de um bebê abaixo de 1 ano, o mais frequente é o impetigo bolhoso. É o mais frequente. A gente fala bastante isso até nas nossas aulas. Nesse caso, faz bolha e faz às vezes uma bolha fugaz, então fica às vezes aquele retalho daquela região. O paciente pode ter lesão pustulosa e também a gente tem que ficar atento que pode ser o impetigo bolhoso, mas pode ser o impetigo secundário. Impetiginizou a área que já estava exulcerada, que teve a quebra de barreira. Já o impetigo, que é o não bolhoso, ele é mais comum um pouco acima dos 2 anos, mas também esses impetigos podem acometer a área da fralda, tá? Então, esse é um ponto. Outra infecção bacteriana é a dermatite estreptocócica perianal. Também pode fazer um eritema bem nessa região, inclusive com dor e sangramento nas fezes. Então, também é um outro diferencial pra gente. Não é infeccioso, mas algo que eu não comentei, a própria miliária, às vezes a região fica ocluída, então às vezes fica um processo meio inflamatório junto, daí você acha que será que é uma vesícula que está apresentando, né? Então a gente tem outras infecções. A sífilis, a própria sífilis também a gente fica atento, e o herpes na região genital e anal pode ocorrer. Óbvio, a gente não espera tanto, mas ele pode ocorrer, inclusive na infecção da mãe, o herpes neonatal, a mãe pode passar pro filho, né? O herpes neonatal e o herpes congênito. Tem outras alterações que vão estar presentes. O paciente pode ter corioretinite, pode ter alterações sistêmicas, hepatosplenomegalia, mas também é algo que a gente tem que ficar atento, tá bom? Nessa parte de infeccioso. A parte infecciosa, realmente, a gente tem as que são mais comuns, né? As que são um pouco menos comuns. Tem alguma de cabeça que você lembra que seja menos comum, infecciosa, que entraria como diferencial? Menos comum? Olha, agora dermatite pensando... infectiva pode pegar Dermatite infectiva, a gente pode ficar atento. Por HTLV, a gente vai pensar mais realmente couro cabeludo, né? A região retroauricular, aquela rinorreia. Então, pode também, a gente fica mais atento. E a gente não falou tanto, não cheguei a comentar tanto, mas também neoplásicas, né? Também neoplásicas a gente tem que ficar atento. Mas das infecciosas candidíase, infecção e petiginização, outras infecciosas por fungo, daí a gente vai entrar das tíneas, né? Daí entraria as dermatofitoses, que também não é a região mais comum, mas pode também ser acometido. E daí é aquilo que a gente já conversou, que inclusive a corticoide pode até fazer uma falsa melhora, uma né? tina incógnita, local, uma etc. tina incógnita nessa localização. Que aí o diagnóstico foi muito difícil, né? Eu tive um caso, não tão recentemente, mas aconteceu exatamente isso. Era uma paciente que veio e tinha uma lesão que muito difícil, assim, parecia mais residual e tava tratando com aquelas pomadas multi. E aí aspecto cicatricial e tal. Aí depois volta com as pápulas típicas de uma tinha. E na dermatite de fraldas, eu acho que isso é bem comum, o fato de todo mundo ter um acesso grande ali a pomadas que tratam de tudo e de repente tratam tudo, mas não tratam nada. Não, Então já né? fica até aproveitar esse ensejo para fazer um alerta, né? Porque a gente brinca que dermatologista não gosta dessas pomadas funcionais. A gente
gente não é um gosto pessoal, não é questão de gostar ou não gostar, é porque a gente quer fazer um diagnóstico certo e tratar certo. Tratar certo. A questão é essa. Tratar certo. Nem tanto na área de fralda, mas às vezes o paciente pode fazer até granuloma tricofítico, né? Às vezes uma lesão foi diagnosticada errada, achavam que era um eczema, na verdade era uma tínia, e daí aplica o corticóide, o fungo, dermatófito, que era para ficar lá na córnea, ele acaba invadindo, vai para a derme, né? Então a gente tem que ficar realmente atento. E às vezes, nesses casos, não dá para só micológico, por exemplo, um granuloma tricofítico, raspar, às vezes não dá tanto diagnóstico, às vezes tem que biopsiar a lesão. Né? Então muda realmente, até para o paciente, a condução acaba atrasando, né? Atrasando o tratamento. Tá certo. Ivanka, você comentou agora rapidinho, você falou de hipóteses neoplásicas. Tem alguma interessante, assim, que a gente tenha que pensar? Tem. Essa tem que sempre pensar. Eu acho que... Eu vi um caso só, um caso, e algo que... até como começou, eu acho que é o raciocínio. Ela tinha um quadro de uma área de eritema e descamação em região de fraldas, tinha um pouco em couro cabeludo, acompanhava com o pediatra. E daí o pediatra tentou fazer todas essas medidas, encaminhou pra gente, pediu uma ajuda. Até inicialmente, você poderia pensar que fosse, mas esse paciente tinha outras dicas. Tinha alteração óssea, lesão lítica, hepatoesplenomegalia, alteração hematológica e o quadro depois evoluiu muito grave na região de fraldas, muito grave mesmo, a descamação absurda, região do couro cabeludo extremamente importante. Nossa, isso não é só uma dermatite seborreica, por exemplo, no couro cabeludo, é um quadro grave. A gente não pode esquecer da histiocytose de células de Langerhans, especialmente esse tipo chama Letter-Series, e precisa ser biopsiado. Tá? Esse caso é o que não... Você vai pensar, ai, tadinha, é uma criança. Não, precisa biopsiar, um diagnóstico que a gente precisa realmente da patologia, da imunohistoquímica, é um quadro que vai precisar de tratamento sistêmico, hematológico, e tem que ser avaliado inteiro esse paciente. É algo que eu acho que o dermato ele faz extrema diferença, porque a gente que vai, muitas vezes, pensar nesse diagnóstico de histiocytose, e é comum, né? É mais comum quando a gente fala epidemiologicamente nessa idade, então a gente tem que ficar atento nas nossas crianças que têm esse padrão, sem melhora. E daí, muitas vezes, tentar investigar também essas alterações aí, se ele tem a mais, hepatoespleno, lesão óssea, alteração no crânio, isso daí vai dar dica pra gente que não só esse quadro é um quadro de dermatite de fraldas que não está melhorando, né? E daí tem que ser o diagnóstico mais rápido. E não somos nós que vamos necessariamente fazer o tratamento sistêmico, mas a gente vai ajudar e muito, com certeza, no diagnóstico, né? Então, histiocytose é algo que quem faz dermato infantil não pode esquecer. Não pode esquecer. Com certeza. Ivanka, acho que a gente já passou nos principais pontos aqui, que foi realmente uma discussão que, para quem assistiu, com certeza aprendeu muito. E eu queria deixar esse espaço final, primeiro para você falar, se você quiser contar algum caso interessante, alguma coisa a mais que você sentiu que na conversa faltou. E por último, eu queria que você desse uma dica, porque a gente tem um público especial aqui que mora no coração, que é o pessoal que presta a prova do TED. Então, se você puder dar uma diquinha do que esse assunto pode cair na prova também, para a gente poder finalizar o nosso podcast. Sim, claro. Eu acho assim, da questão da dermatite fralta em si, eu acho que a gente falou, acho que os principais pontos, né? E eu acho que atentar para os cuidados e a prevenção é a principal coisa, né? E atentar só se não melhorou, realmente alertar aí para um diferencial. Pro TED, que eu acho, dermatite de contato no geral, vira e mexe e cai, né? Contato irritativo, alérgico. Eu acho que de fralda, especialmente, a gente ficar atento pros diferenciais que caem. O que me vem agora na memória histiocytose de células de Langerhans já caiu inúmeras vezes. Inclusive, eu sei que é chato, a gente precisa decorar a imunohistoquímica de alguns casos, então esse é um daqueles que tem que dar uma olhadinha no final para recordar para a prova. E impetigo já caiu uma imagem, inclusive na região que eu lembro a segunda fase também, na região de glúteos, nos glúteos, e tinha uma lesão que não era tão descamativa, assim, mas ela fazia ali um diferencial. Outra questão que agora me vem na cabeça, que eu acho que já caiu, já caiu uma dermatite, um quadro estreptocócico perianal, primeira fase. Pra gente lembrar, então, desse quadro também, eu acho que já caiu como diferencial. E candidíase, nem preciso falar que cândida... Nos últimos anos, nossa, eu acho que caiu quase todo ano. E a cândida, região de mucosa, oral, e algo que a gente precisa saber, inclusive cultura. A micro e a macro precisa saber. É verdade.
Aí, para isso, assistam as aulas da Ivanka, que são excelentes. Deixa eu fazer aqui o Tamo jabá. junto, até no final. Então é isso, aí. meninas. Vou deixar a mensagem final também para Marina, se você quiser falar mais alguma coisa aqui sobre esse assunto, Marina. Ah, queria agradecer muito, falar que, assim, minha vivência na dermato é um pouco curta ainda, mas, assim, a gente vê realmente que é uma lesão muito prevalente, é uma lesão que a gente vê toda hora, né? Então, assim, dá muita dúvida e é muito esclarecedor. Foi muito Ah, que esclarecedor ter bom. você Fico aqui, feliz. Ivanka. Muito obrigada. Foi um prazer, viu, meninas? Prazer conhecer a Marina, Elisa, querida. Super obrigada, viu? Obrigada a você, Ivanka. Obrigada, Marina. Obrigada. E assim nós finalizamos esse podcast. Espero que você, assim como eu, tenha aprendido muito e nos vemos então nos próximos. Até mais.